Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O saqueador de características em One Piece, parte 17. Capítulo 112. Se vocês quiserem lutar, haverá oportunidades. Vocês Xandianos são nossos aliados naturais, afirmou Robin, olhando para Viper com um sorriso significativo. Viper e as elites xandianas imediatamente voltaram sua atenção para Robin. Vocês se esqueceram? O que vocês guardam é o Poneglyphoneglyphoneg, lembrou Robin. Quer dizer, 800 anos atrás, que os ancestrais deles também lutaram contra o governo mundial? Robin interrompeu, dando um passo à frente. O Poneglyphoneglyphoneg na base do sino dourado e a inscrição de Roger na escrita antiga, Robin naturalmente os tinha visto. Robin já havia lhe contado essa informação, então embora Robin e o chefe xandiano ainda estivessem profundamente comovidos, não foi tão chocante quanto teria sido na história original. Apenas confirmou ainda mais as palavras de Robin. Exatamente. Nós estamos destinados a entrar em conflito com o governo mundial. E você, Robin olhou para Viper e os outros. Nem mesmo sacrificar nossas vidas seria suficiente para retribuir sua imensa bondade. Além disso, esta é a vontade de nossos ancestrais. Viper e a elite xandiano declararam solenemente, prestando a tradicional saudação guerreira xandiano a Robin. Significava um juramento de fidelidade, de segui-lo até a morte. Hahaha. Então eu te ensinarei aqui no devido tempo. Robin riu gostosamente, olhando para Viper e os outros. As bases para sua grande frota poderiam começar a ser formadas agora. Para derrotar o governo mundial, quanto mais poder de combate do seu lado, melhor, e o potencial dos xandianos, escolhidos como guardiões pelos antigos inimigos do governo mundial, valia a pena ser treinado. Ensiná-los aqui poderia criar uma força de combate formidável. Mas por hoje, vamos apenas cantar, beber e dançar, declarou Robin gesticulando em direção às fogueiras com um largo sorriso. À medida que as notícias dos habitantes de Skipieia que retornavam se espalhavam, cada vez mais deles afluíam ao pátio superior. Eventualmente, todos se juntaram à festa, criando um banquete sem precedentes. Robin agora dançava ao redor de uma fogueira com Nami e Vivi, com um largo sorriso de satisfação no rosto. Robin, você parece muito feliz, comentaram Nami e Vivi, percebendo o bom humor do amado com os olhos cheios de carinho. Perto dali Robin, embora não estivesse dançando, observava cada movimento de Robin, com um sorriso gentil nos lábios. Sim, respondeu Robin, ouvindo as risadas alegres, observando o banquete sem precedentes, e sorriu. Em meio a essa risada alegre, Robin, que pessoalmente havia infundido o desejo de libertação em Luffy, podia sentir claramente a assimilação desse desejo por Luffy se acelerando. O deus Sol Nika, o lendário guerreiro da libertação, também era um símbolo do riso. A lenda dizia que onde quer que Nika fosse, todos riam. Com o banquete em andamento, à medida que os sons de alegria e risos aumentavam, a digestão do desejo de libertação por Luffy também se acelerou. Especialmente com a união de diferentes povos, xandianos, skipianos, e diferentes raças, os lobos dançarinos, o mestre da serpente celeste. Essa taxa de assimilação tornou-se surpreendente. Raças diferentes, povos diferentes, festejando juntos, rindo juntos. Robin estava no centro da celebração, observando Nami e Vivi, seus belos rostos iluminados pela luz da fogueira. Perto dali, Robin se aproximou lentamente, parando ao seu lado. Robin sorriu, um sorriso genuíno e sincero. One Piece definitivamente existe. Porque isto é o verdadeiro grande tesouro, declarou Robin, rindo abertamente. A festa da fogueira sem precedentes durou da noite para o dia e em seguida, do dia de volta para a noite. Risadas alegres ecoaram incessantemente até que todos, de todas as raças presentes, estivessem completamente exaustos. À medida que as fogueiras se apagavam lentamente, a grande celebração chegava gradualmente ao fim. Nami e Vivi repousavam tranquilamente em cada lado do peito de Robin, seus belos rostos adornados com sorrisos felizes e satisfeitos. Robin também adormeceu, com a cabeça de forma atípica apoiada no colo de Robin, e as mãos inconscientemente agarradas ao torso dele, uma posição que claramente lhe trazia imenso conforto e segurança. Robin abriu os olhos, sacudindo a cabeça que doía um pouco, e então sorriu carinhosamente para os dois rostinhos adoráveis adormecidos ao seu lado e para Robin, que se agarrava à sua perna. Essa festa épica, até ele tinha bebido um pouco demais. A dor de cabeça que se seguiu não foi nada agradável, mas a alegria da própria bebida foi inesquecível. Robin retirou cuidadosamente o braço, agora dormente, de debaixo das cabeças de Nami e Vivi, sacudindo-o para se livrar da dormência. Ao ver Robin dormindo tão tranquilamente com um sorriso sereno, ainda abraçada à sua perna, Robin achou-o inesperadamente adorável. Ele sorriu e cutucou sua bochecha de brincadeira. Robin franziu ligeiramente a testa, como uma menina cujos sonhos foram interrompidos, e abriu os olhos lentamente. Bom dia, Robin a cumprimentou com um sorriso. Robin olhou para Robin, depois para a posição em que se encontrava, e seu rosto ficou instantaneamente vermelho como um tomate. Mas inconscientemente suas mãos apertaram Robin com mais força, relutantes em soltá-lo. Ela havia dormido tão profundamente, tão tranquilamente, mais tranquilamente do que em qualquer outro momento desde o incidente de Chara. Desde os 8 anos de idade, testemunhando o horror de Chara sob o Booster Call, e carregando uma recompensa de 79 milhões de belis. Ela suportou inúmeras traições e perseguições, mesmo com sua fruta da flor. Nunca uma noite de sono verdadeiramente repousante. Mas esse sono tinha sido incrivelmente doce, incrivelmente seguro. Em seus sonhos, não havia horrores de Chara, nem perseguições, nem pesadelos de ser capturada pelo governo mundial. Apenas tranquilidade e doçura infinitas. E tudo isso porque ela estava se apoiando em Robin. Robin apreciava muito esse sentimento, relutante em deixá-lo ir. Robin, bom dia, Nami e Vivi despertaram.
Nami piscou, olhando para Robin e depois para Robin, que ainda se agarrava à sua perna. Ah! Como um coelho assustado, Robin soltou Robin imediatamente. Ao verem Robin assim, Nami e Vivi ficaram olhando, momentaneamente atônitas. Especialmente Vivi, a senhorita All Sunday, que sempre pareceu tão enigmática e indecifrável aos olhos de Vivi, agora estava agindo como uma menininha. Robin olhou para Nami e Vivi, querendo dizer algo, mas sem saber por onde começar. Mas naquele exato momento, Robin levou um dedo aos lábios com uma expressão misteriosa. Tum, tum. O som nítido de um martelo de madeira golpeando, amplificado pelo aqui da observação aprimorado pela Goro Goro no Mi, chegou aos ouvidos de Robin. Robin, Nami, Vivi e até mesmo Robin olharam para Robin confusos. Eles não possuíam o aqui aprimorado dele. Sigam-me, disse Robin, levantando-se e caminhando em direção ao mar branco, ligeiramente anevoado. A bordo do Going Merry, envolto em uma leve névoa, uma figura de capa de chuva, empunhando um martelo de madeira, consertava diligentemente o navio. Sob seus cuidados, as asas que haviam sido acopladas para a ascensão à Skipjeia desapareceram, e o Merry gradualmente retornou à sua forma original, a mesma que tinha quando Kyle o presenteou a eles. E isso é. Nami olhou incrédula para a figura. O Clabalterman é o espírito de Merry, Robin murmurou, olhando para a figura de capa de chuva, uma onda de emoção o invadindo. O espírito do navio, cuja aparição emocionou inúmeros fãs de One Piece na história original, finalmente se manifestou. Mais importante ainda, esse espírito nasceu do navio que Kaya lhes havia dado. Ao pensar naquela linda senhora da Vila Sirap, um sorriso suave surgiu nos lábios de Robin. O dia em que eu cumprir minha promessa e voltar para levar Kaya ao mar, não está longe. Os olhos de Robin brilharam. Nami, Vivi e até mesmo Robin apertaram os lábios, observando a figura na névoa que diligentemente reparava seu navio, o Going Merry. Disse que esse espírito lendário, que só aparece em navios profundamente amados e cuidados por suas tripulações, teria nascido no navio deles? Merry, Robin exclamou baixinho. Robin, Nanami, Vivi, R.O. Robin. Merry olhou para eles, falando com alguma hesitação, mas nomeando cada um corretamente. Ao ouvir seu nome, Robin cobriu a boca com as mãos, com os olhos marejados. O espírito do navio se lembrava do nome dela? Será que Merry a reconheceu, como uma verdadeira integrante da tripulação? Naquele instante, Robin sentiu a escuridão em seu coração, que Robin vinha dissipando aos poucos, recuar ainda mais. Você acabou de nascer, provavelmente ainda não consegue falar muito. Consegue, Merry? Perguntou Robin com um sorriso gentil. Merry acenou com a cabeça, retribuindo o sorriso. Eu não posso aparecer. Onde há muita gente. Merry falou em frases desconexas, mas Robin entendeu. Como o espírito de navio de natureza um tanto etérea, pode-se argumentar que ela não existia no mesmo plano que os humanos. Provavelmente era por isso que os Clabaltermans sempre apareciam em meio à neblina. Não se preocupe. Eu vou dar um jeito, Robin afirmou seriamente. E se não fossem da mesma espécie? Depois de lidarem com o governo mundial, eles certamente teriam um banquete sem precedentes, um banquete final, e Merry com certeza estaria lá. Com um sistema de características mais fortes, Robin tinha certeza de que conseguiria. Obrigada, Robin. Se sem a sua ajuda, eu teria me machucado muito mais, disse Merry com um tom alegre. Infelizmente, nenhum de nós é construtor naval, não podemos modificá-lo adequadamente. Mas não se preocupe, quando chegarmos à próxima ilha, com certeza encontraremos o melhor construtor naval para torná-lo ainda mais resistente. Robin prometeu com seriedade. Após adquirir a Baku Baku no Mi, Robin fez alguns reforços menores no Merry, concentrando-se principalmente em fortalecer a madeira de sua quilha. Mas Robin não era construtor naval, ele sabia pouco sobre modificação de navios. O uso descuidado da Baku Baku no Mi para grandes alterações poderia levar a problemas imprevistos. Portanto, Robin foi muito cauteloso, concentrando-se apenas na quilha. Merry assentiu com a cabeça, sorrindo. Ela também desejava acompanhar Robin e os outros em suas viagens por muito mais tempo. Mas na Grand Line, seu casco era inerentemente inadequado para condições tão exigentes. Se Robin não tivesse usado sua Baku Baku no Mi para reforçá-la um pouco, ela já poderia estar tendo dificuldades para navegar. Preciso ir agora, disse Merry, olhando para a névoa que se dissipava gradualmente com um sorriso. Até a próxima, Merry, respondeu Robin, sorrindo. Com a dissipação da névoa, a figura de Merry desapareceu, deixando apenas a Going Merry, agora restaurada à sua aparência original. Incrível! Merry Nami sorriu suavemente. Vivi e Robin também sorriram. Muito bem, vamos nos preparar. Hora de sair daqui. Nami, como está o log pose? Perguntou Robin. Tudo pronto. Nami ergueu o pulso. A agulha do log pose agora apontava para baixo, em direção à próxima ilha, no Mar Azul. Vamos lá, ordenou Robin. Somente em Water 7 o Merry poderia ser devidamente modificado e reparado. Nami, Vivi e até mesmo Robin, animadas com a aparição de Merry, aguardavam ansiosamente sua próxima jornada. Quando Robin contou a Luffy e aos outros sobre o aparecimento de Merry, Luffy, Usopp e Chopper imediatamente começaram a gritar, ansiosos para vê-la. Mas o espírito do navio recém-nascido não podia se manifestar sem névoa. Um único olhar penetrante de Robin silenciou-os instantaneamente. No entanto, Luffy e os outros estavam agora extremamente animados para a próxima parada, todos gritando sobre encontrar o melhor construtor naval para melhorar o Merry. Com tanto ouro, sua tripulação era muito rica. Em seguida, começaram os preparativos para deixar Skipjeia. O bastão climático de Nami já havia sido aprimorado para um bastão climático de feitiçaria.
Com a habilidade da Baku Baku no Mi e a ajuda dos habitantes de Skipieia, Usopp encontrou vários Diaos perfeitamente adequados para ela. Aproveitando a habilidade de inventor de Usopp, as nuvens de tempestade criadas pela Goro Goro no Mi Desperta foram integradas com sucesso ao bastão climático de feitiçaria. Como o próprio Robin usou a Baku Baku no Mi no processo, as nuvens de tempestade normalmente violentas tornaram-se notavelmente dóceis como Zeus, e foram incorporadas sem problemas. Agora Nami só precisava praticar continuamente o uso de sua nova arma. Robin também ministrou treinamento de Haki para Viper e os outros guerreiros de elite Shandiano. Como agora eram aliados, Robin podia naturalmente usar o canal de ligação espiritual entre eles para lhes infundir poder espiritual. Viper despertou com sucesso o Haki do armamento e o Haki da observação. Kamakiri, Brown e Gembo despertaram apenas o Haki do armamento. O Haki da observação era geralmente mais difícil de despertar. Surpreendentemente, assim como Zope na história original, Haki despertou apenas o Haki da observação. Robin não desistiu completamente dos Shandianos que não haviam despertado o Haki. Em vez disso, assim como Joy Boy, 800 anos atrás, ele deu um nó em seu próprio poder espiritual, armazenando dentro da estátua de Calgara, o grande guerreiro, um dos marcos de Shandora. Graças ao sistema, esse nó espiritual era ainda melhor que o de Joy Boy. O nó de Joy Boy, uma vez desatado, liberava todo o seu Haki de uma só vez. Mas Viper e os outros conseguiam desatar o nó de Robin gradualmente, extraindo porções do poder espiritual armazenado conforme necessário. Seja para aprimorar sua própria força espiritual ou para ajudar outros guerreiros Shandiano fisicamente qualificados a despertar o Haki, era muito conveniente. E como um elo havia sido estabelecido, Robin podia reabastecer o poder espiritual no nó, a qualquer momento através do sistema, sem precisar retornar fisicamente. Agora, Viper e os outros membros da elite só precisavam treinar o restante dos guerreiros Shandiano. Os Shandianos possuíam físicos formidáveis. Com a ajuda de Robin, antes da guerra final, eles se tornariam uma força a ser considerada no arsenal de Robin. Robin também equipou os atributos físicos de Viper e dos outros, mas os ganhos foram mínimos, depois que seu próprio físico atingiu o nível Ouro Supremo. Esses atributos físicos de nível inferior ofereceram pouca melhoria. Para alcançar melhorias físicas significativas, além de um treinamento lento e diligente, Robin precisaria extrair características de alto nível de indivíduos verdadeiramente poderosos. Durante esse período, Robin e sua tripulação também desfrutaram das paisagens e da cultura únicas de Skipieia, sua culinária e frutas peculiares. Sua arquitetura singular, a bela e onírica Ilha do Céu, libertada do domínio tirânico de Enel, havia recuperado seu esplendor original, para a grande alegria de Luffy e dos outros, que exclamavam em constante admiração. Robin, que acompanhava Nami, Vivi e Robin, observando seus sorrisos felizes enquanto apreciavam as belas paisagens, também sorriu. Afinal, as meninas adoravam coisas bonitas. Robin também gostou muito, experimentando o charme único desta terra a 10.000 metros acima do nível do mar. Uma experiência verdadeiramente mágica. Antes de partir, era necessário um último preparo, guardar a Arca Machine e os gigantescos pilares dourados. O navio Going Merry certamente não conseguiria transportar esses objetos colossais. Felizmente, Robin tinha a fruta Come Come, combinando-a com sua Moku Moku no Mi, ele podia consumir ambos os itens enormes e depois armazená-los como fios de fumaça. Como essa era uma habilidade inerente da Baku Baku no Mi, o consumo contínuo de energia era mínimo, insignificante para o físico ouro supremo atual de Robin. Ele conseguia armazená-las facilmente. O uso sinérgico de múltiplas habilidades de Akuma no Mi foi verdadeiramente milagroso e conveniente, fazendo com que Luffy, Usopp e Chopper, o trio da curiosidade, ficassem boquiabertos, elogiando em voz alta a genialidade de Robin. Com todos os preparativos concluídos, o Going Merry zarpou mais uma vez. Muito obrigado, de verdade muito obrigado. Quando Merry levantou âncora e navegou em direção ao fim das nuvens, os habitantes de Shandiano, os cidadãos da Ilha dos Anjos, os lobos dançarinos e até mesmo o Mestre do Céu vieram se despedir deles. Uma multidão incontável seguiu Merry, com os rostos repletos de profunda gratidão, escoltando o navio em sua partida. Após a festa da fogueira sem precedentes, os habitantes de Shandiano e da Ilha dos Anjos chegaram a um consenso. Gunfall retomaria seu papel de líder, guiando-os rumo a uma vida melhor. Jardim Superior se tornaria uma área compartilhada tanto pelos habitantes de Shandiano quanto pelos moradores da Ilha dos Anjos. A guerra de 400 anos finalmente terminou de verdade. A gratidão deles para com Robin e sua equipe era indescritível. Eles só conseguiram expressar uma pequena parte dela através desta despedida sincera. Adeus. Com certeza nos encontraremos de novo. Luffy sorriu, acenando com entusiasmo para a multidão. Os outros também sorriram, olhando para as pessoas cujos rostos agora estavam cheios de alegria, livres da guerra. Robin sorriu, observando a multidão que escoltava o Merry. Essa sensação foi muito boa. Robin, o grito de Viper fez Robin e os outros olharem para trás. Nós nos tornaremos mais fortes. Quando precisarem de nós, usem o poder armazenado na estátua de Calgara para nos avisar. Não importa onde estejam, nós iremos. E lutaremos por vocês, gritou Viper, erguendo a mão direita com uma expressão de intensa determinação. Atrás dele, os guerreiros Shandiano ergueram suas mãos direitas, com os rostos igualmente resolutos. Aguardo ansiosamente o seu crescimento. Robin riu de coração. Então, em meio às despedidas dos Shandianos, dos habitantes da Ilha dos Anjos, dos lobos dançantes e do Mestre do Céu, um balão gigante em forma de polvo se desdobrou sobre o Going Merry, agarrando o navio e descendo lentamente em direção ao Mar Azul. Haki, Aiza piscou, olhando para Haki que permaneceu no local, relutante em ir embora. Vamos lá.
Preciso treinar, disse Haki, respirando fundo, com os olhos brilhando de determinação. Ela admirava profundamente Robin, mas sabia que com a força que tinha no momento, ela só seria um fardo. Felizmente, ela ainda teve a oportunidade de contribuir para a causa de Robin. Antes disso, ela teve que treinar incansavelmente. Aiza, me conte de novo sobre a sensação do Haki da observação. Plop. Com a ajuda do balão em forma de polvo, o Going Merry pousou em segurança de volta no mar azul. Estamos de volta. O mar. A tripulação comemorou, olhando em volta para as vistas e sons familiares, todos sorrindo. Robin respirou fundo, uma luz carmesim escura brilhando em seus olhos. Até breve, Aokiji. Capítulo 113. Plop. Robin mergulhou no mar, sentindo o abraço familiar da energia do oceano. Uma luz carmesim escura brilhou intensamente em seus olhos, e uma expressão de profunda satisfação estampou seu rosto. Embora Skipieia também contivesse partículas de energia marinha, as partículas de pedra do mar, transportadas para o céu pelas correntes de ar, formando as Ilhas Celestes. Em comparação com o oceano verdadeiro, essa energia era incrivelmente diluída. Após adquirir a característica nascido do mar, Ouro Supremo, Robin realmente se tornou o filho predileto do mar. Envolvido pela energia do oceano, ele se sentia como se estivesse no berço mais confortável que se possa imaginar, o que lhe transmitia uma confiança e um poder ilimitados. Embora a adaptabilidade de Robin lhe permitisse funcionar confortavelmente até mesmo no ambiente de Skipieia, estar imerso no oceano rico em energia ainda era o mais agradável. E isso não foi tudo. A velocidade de recuperação do meu poder espiritual aumentou. A luz vermelho escura e profunda nos olhos de Robin pulsava. A característica nascido do mar que lhe permitia tornar-se o favorito do mar, canalizando diretamente sua energia para fortalecer continuamente seu poder espiritual e, consequentemente, seu Haki, evoluiu ainda mais depois que seu Haki do Conquistador atingiu o nível Ouro Supremo e ele dominou completamente seu uso. Isso acelerou drasticamente a taxa de recuperação de seu poder espiritual durante o combate. Ao utilizar as partículas de energia marinha onipresentes na atmosfera, ele poderia regenerar seu poder espiritual e, assim, suas reservas de Haki. O Haki do Conquistador, sendo o poder mais violento e tirânico destes mares, possuía naturalmente uma força destrutiva de nível absoluto. Um golpe com o revestimento de Haki do Conquistador em potência máxima poderia derrotar instantaneamente lutadores do nível de comandantes de Yonkou, que muitas vezes não conseguiam sequer resistir a um único golpe. Mas, correspondentemente, seu consumo tanto de energia espiritual quanto de resistência física era imenso. O Haki do Conquistador de Robin, tendo acabado de atingir o nível Ouro Supremo, não possuía a mesma profundidade e resiliência de imperadores veteranos como Kaido ou Shanks. Por curtos períodos confiando em sua Akuma no Mi desperta e no poder máximo de seu revestimento ao Shoku, Robin tinha certeza de que poderia lutar de igual para igual com qualquer um. Mas uma vez que seu Haki do Conquistador se esgotasse, ele enfrentaria uma situação semelhante à de Nika Luffy em Egghead na história original. Embora não ficasse tão debilitado e exausto quanto Nika Luffy, perder o poder do revestimento ao Shoku ainda o deixaria vulnerável contra os oponentes mais fortes. Aqui era a manifestação do poder espiritual recuperar o poder espiritual e o Haki exigia completa quietude, sono profundo. Na história original, quando Luffy esgotou seu Haki, ele teve que depender de Zoro para ganhar tempo e se recuperar, ficando completamente indefeso. Robin não gostava de deixar seu destino ao acaso, e no momento, Zoro e Luffy estavam longe de ser fortes o suficiente para enfrentar oponentes de nível máximo por ele. Mas agora, esse problema foi significativamente atenuado. Durante o combate, a característica nascido do mar também podia utilizar partículas de energia marinha atmosférica para recuperar poder espiritual e Haki. Após seu Haki do Conquistador atingir o Ouro Supremo, essa característica tornou-se ainda mais potente. Em termos de resistência, sua Goru-Goru no Mi desperta aprimorou sua recuperação de resistência em combate. Em termos de poder espiritual, nascido do mar aprimorou seu poder espiritual de combate e a recuperação de Haki. A resistência e a capacidade de combate sustentado de Robin melhoraram consideravelmente. Isso deu a Robin ainda mais confiança para seu próximo confronto com Aokiji. Uma luz intensa vermelho escura brilhou nos olhos de Robin. Nessa batalha Robin, é claro, daria tudo de si. Ele havia agora oficialmente garantido sua vaga na fase final do campeonato, tornando-se uma das verdadeiras potências dos mares. Com tamanha força, naturalmente precisava de uma pedra de amolar para aprimorar ainda mais suas habilidades de combate. Aokiji era o oponente perfeito. Aokiji era inegavelmente e incrivelmente forte, um dos maiores lutadores do mar. Mas sua força ainda estava um pouco abaixo do nível absoluto de personagens como Akainu, Shanks ou Kaido. Isso o tornava um oponente ideal para o nível atual de Robin. Além disso, Aokiji foi uma das principais fontes do trauma psicológico mais profundo de Robin. Embora os medos de Robin tivessem diminuído consideravelmente graças à força de Robin e ao conhecimento que ele transmitiu, sem testemunhar em primeira mão o confronto entre Robin e Aokiji, aquela sombra sempre permaneceria como uma vulnerabilidade oculta significativa. Em Skipieia, Robin também tentou ajudar Robin a despertar o Haki, mas sem sucesso. A existência desse trauma psicológico foi um grande fator inibidor. Robin estava determinado a ajudar Robin a quebrar completamente essa barreira psicológica. Voxas!
Robin terminou seu treino em natação diária no oceano, emergindo do mar com força. Após seu físico e Haki atingirem o nível ouro supremo, combinado com o nascido do mar, Robin podia mergulhar a profundidades extremas, usando a imensa pressão da água para treinar seu físico. Robin, ao vê-lo pisar no convés, Vivi e Nami rapidamente lhe ofereceram as toalhas que haviam preparado. Robin pegou uma toalha e enxugou a água do mar do corpo, embora pudesse vaporizar a água instantaneamente ao se transformar em um humano de chamas com sua habilidade da fruta da chama. As toalhas, carregando os aromas únicos e delicados das duas mulheres, claramente lavadas à mão por Vivi e Nami, Robin gostou bastante disso. Em breve devemos chegar à próxima ilha. Será que haverá um construtor naval por lá? Comentaram Nami e Vivi, sorrindo enquanto observavam Robin usar suas toalhas. Um construtor naval. Teremos que esperar até a ilha seguinte para isso, respondeu Robin com um sorriso, sem se preocupar em ser misterioso. A próxima ilha depois de Skipjae era a Ilha Anel Longo Longo, uma ilha com geografia única e muitas criaturas bizarramente alongadas. O evento principal da história original era a batalha de Davy Beck contra os piratas Foxy. Um jogo onde os perdedores eram despojados de seus camaradas, orgulho e até mesmo de sua bandeira de caveira, perdendo tudo que era precioso para um pirata. Robin não tinha interesse nesses jogos. De volta ao Mar do Leste, quando derrotou Krieg, Robin já havia descartado tais jogos infantis como uma forma patética de falar sobre perder tudo. Seu Haki da observação, amplificado pela Goro Goro no Mi, espalhou-se pelo mar. Numa enseada sombria próxima, um navio pirata, cuja bandeira de caveira era uma caveira com um nariz vermelho bem visível, procurava seu próximo alvo. Os piratas Foxy, especializados em usar o Davy Beck Fight para roubar tripulantes e bandeiras de outras tripulações piratas. Arg, capitão, você não está pensando seriamente em atacar aquele navio, está? Você sequer viu a bandeira deles? Porsche, a navegadora e animadora dos piratas Foxy, choramingou com sua voz inconfundivelmente melosa, os olhos cheios de medo. Fui. Os piratas do chapéu de palha. O capitão é Luffy com uma recompensa de 300 milhões de belis. Eles têm mais de 4 membros com recompensas que ultrapassam os 100 milhões. E o mais importante, eles têm aquele homem aclamado como o pirata mais cruel e poderoso dos mares atualmente, o soberano do céu Robin com uma recompensa de 1 bilhão e 135 milhões de belis. Se tentarmos nos meter com um pirata poderoso como esse, seremos aniquilados instantaneamente. Hamburg, um combatente dos piratas Foxy, deu uma risadinha nervosa, cobrindo a boca como de costume, embora sua testa estivesse encharcada de suor frio. Que absurdo! Um pirata tão incrível desse calibre, e você quer brincar com ele? Mesmo que sejamos envergonhados e tenhamos que deixar de ser piratas, não somos suicidas. Estou abandonando o barco. Podem espalhar todos os boatos que quiserem sobre nós não estarmos seguindo as regras do mar. Os piratas que Foxy havia vencido em batalhas anteriores contra Davy Beck entraram em pânico instantaneamente. Que tipo de piada de mau gosto foi essa? Esse era o pirata mais cruel e perverso dos mares, assassino de um Shichibukai, com recompensa superior a 1,1 bilhão. Alguns até o comparavam aos 4 imperadores que governaram o Novo Mundo. Jogar uma Davy Beck Fight com um monstro desses? Irritá-lo significava morte certa e desconhecida. Eles só se juntaram à tripulação de Foxy por causa da regra não escrita do mar. Os perdedores de uma batalha de Davy Beck que não honrassem o acordo se tornavam motivo de chacota absoluto, um destino inaceitável para um pirata. Mas comparado com a vida deles, isso quase não importava. Se eles morressem, tudo estaria perdido. Enfrentando o soberano do céu Robin, o pirata de 1,1 bilhão de belis, que se dane as regras do mar. Seus bastardos. E daí se a recompensa dele é de mais de 1,1 bilhão? Todos nestes mares devem obedecer às regras da batalha de Davy Beck. Caso contrário, seremos motivo de chacota em todo o oceano. Se conseguirmos convencer aquele pirata superpoderoso a se juntar à nossa tripulação, pensem bem, pessoal. Aquele lendário grande tesouro, One Piece, teremos a chance de reivindicá-lo. Quando se trata de entender a batalha de Davy Beck, nem mesmo aquele grande pirata se compara a mim. Foxy, capitão dos piratas Foxy e usuário da fruta da lentidão, declarou com um brilho insano nos olhos. Uma oportunidade única na vida. Se ele conseguisse capturar esse pirata de 1,1 bilhão de belis, poderia usar a força desse super pirata para perseguir o tesouro supremo, One Piece. Não haveria outra chance como essa. Foxy tinha certeza de que ninguém conhecia a luta de Davy Beck melhor do que ele. Foi assim que ele sobreviveu. Ele também tinha ambições. Mas no instante seguinte, bum, um relâmpago tirânico vermelho escuro irrompeu violentamente no céu acima dos piratas Foxy. Toda a tripulação do Foxy olhou para cima horrorizada. Então seus olhos reviraram e eles desmaiaram. Aqui do Conquistador. Piratas Foxy aniquilados. Saquear. A habilidade da fruta da lentidão de Foxy se manifestou como um fluxo de luz roxa, fundindo-se ao corpo de Robin. A fruta da lentidão paramecia, embora razoável, tinha muitas fraquezas. Ela só podia ser disparada como um raio de luz através de um gesto específico com a mão e era inútil contra qualquer coisa que emitisse luz, significando ineficaz contra as frutas brilho-brilho ou goro-goro no Mi. Usuários de Haki poderosos também poderiam anular seus efeitos. A fruta da lentidão, ainda não despertada, era de pouca utilidade para Robin. A energia física contida nela também era insignificante para Robin naquele momento. Mas para um palhaço como Foxy, que constantemente roubava os companheiros dos outros através de jogos e delirantemente pensava que poderia usar Robin para saquear o One Piece, Robin o deixaria experimentar o que era ter tudo roubado. Isso sim foi um verdadeiro saque. Robin, você acabou de usar aqui? Perguntou Luffy, curioso. Não é nada. Só um insignificante e iludido aproveitador, respondeu Robin calmamente. Robin, essa frase teve uma vibe pirata incrível.
Muito legal, exclamou Chopper, com os olhos brilhando de admiração. Diante de mim, Capitão Usopp, você não passa de um peixe pequeno. Girei! Usopp imitou Robin, embora sua tentativa não tivesse a aura poderosa de Robin, parecendo bastante cômica. Você não está fazendo nada direito, Usopp. Me olha. Luffy, inspirado, juntou-se a Usopp e Chopper em suas travessuras. Que habilidade conveniente a amplificação do Haki da observação proporcionada pela Goro Goro no Mi. Zoro e Sanji comentaram, admirados. Eles não haviam percebido a presença de Fox em momento algum. Essas eliminações a longa distância foram realmente impressionantes. Certo, vamos dar uma olhada nessa ilha, disse Robin com um sorriso tranquilo. Aokiji não estava nessa ilha. Aquele homem os esperava em uma ilha desabitada, pouco antes de Water 7. Característica adquirida. Rota, localização de Aokiji. O percurso já havia surgido na mente de Robin. Eles nem precisaram esperar que a formação Log Pose de Ilha Anel Longo Longo se consolidasse. Robin e a tripulação desembarcaram em Ilha Anel Longo Longo. Os animais aqui eram realmente bizarros. O corpo de cada criatura era normalmente alongado. Chopper, no entanto, ficou encantado. Sempre se sentindo constrangido com seu nariz azul, ver esses animais igualmente diferentes, o deixou incrivelmente feliz. Está se divertindo, Chopper? Perguntou Robin, colocando Chopper em seu ombro e sorrindo enquanto acariciava suavemente o pelo macio do animal. Chopper era adorável demais. Robin. O mar é realmente muito imenso. Chopper ronronou aconchegando-se em Robin, com os olhos se fechando em crescentes de felicidade. Navegar com Robin e os outros foi o máximo. Nesse vasto mar, ele não era um pária. Mais importante ainda, ele tinha Robin e os outros, seus preciosos camaradas. A equipamento de fruta humano concluído. Em Scipieia, aquele grande banquete, a união dos lobos dançantes e do Mestre do Céu, levou o processo de equipar a fruta humano aos seus estágios finais. Agora, neste momento, está concluído. Chopper, eu também obtive o seu poder, murmurou Robin com um brilho intenso nos olhos. É? Robin, você tem o poder da fruta humano? Os outros imediatamente olharam para Robin com os olhos brilhando de curiosidade. Esse poder, que Robin chamou de Humano Supremo, deixou-os incrivelmente intrigados. O poder desta Akuma no Mi é verdadeiramente notável, comentou Robin com um brilho de profunda sabedoria nos olhos. O físico encontra as condições do despertar. O desejo encontra as condições do despertar. De fruta humana desperto. A fruta humana continha o desejo de ser humano. Robin, tendo transmigrado da Terra, poderia ser considerado como tendo vivido 2 vidas como humano. Esse desejo já estava mais do que satisfeito. Sob o efeito do sistema de características mais forte, a fruta humana despertou. Robin arrancou a parte de cima da camisa. Sob os olhares atônitos da tripulação, o corpo de Robin começou a se expandir. Num instante, ele se transformou num gigante, ainda maior que Dory e Brogy. E atrás dele enrolavam-se as características nuvens de chamas exclusivas dos usuários de Akuma no Mi do tipo Zoan desperto. Robin cerrou os punhos, sentindo um novo poder surgir dentro de si, seus olhos brilhando com uma luz intensa. Força, resistência da pele, capacidade de salto, vigor. Todos os aspectos da capacidade física humana, enormemente aprimorados. Sua energia física, após adquirir essa Akuma no Mi desperta, também recebeu um grande impulso. Mais importante ainda, o atributo mais crucial da humanidade, a inteligência, também foi enormemente aprimorado. Robin havia se tornado o ser humano supremo. Capítulo 114. Incrível. Luffy e Usopp rugiram, encarando Robin, que havia se transformado em um gigante colossal. Gigante. Super gigante. Incrível Robin. Usopp exclamou pulando de alegria. Após testemunhar as honrosas batalhas de guerreiros de Dory e Brogy em Little Garden, o sonho de Usopp de se tornar um bravo guerreiro do mar se confirmou. Um dia, ele também seria um homem que personificaria a honra guerreira, viajando para a Vila dos Gigantes Elbaf. Ao ver Robin como um super gigante, Usopp ficou extremamente entusiasmado. Incrível. Super incrível. Robin, como se sente? Muito legal. O que é essa nuvem de fogo? Luffy, igualmente extasiado, circulou Robin animadamente. Tornar-me um supergigante foi simplesmente demais. Luffy já havia desenvolvido a terceira marcha, que lhe permitia gigantificar partes do seu corpo, seu golpe mais poderoso. O desenvolvimento de tal técnica de gigantificação, baseada nas propriedades de seu corpo de borracha, foi parcialmente influenciado por Dory e Brogy em Little Garden. Luffy também admirava profundamente os gigantes como símbolos de guerreiros. Ao ver Robin como um supergigante, Luffy ficou extremamente empolgado. Principalmente aquela nuvem de chamas em forma de fita que se enrolava atrás de Robin, combinada com sua forma supergigante, parecia incrivelmente legal, fazendo os olhos de Luffy brilharem. É uma sensação muito boa, respondeu Robin com um sorriso. As formas Zoan despertadas concediam imensa energia física. Mesmo para Robin, cujo físico já havia atingido o nível Ouro Supremo, o aumento foi substancial. Sua energia física dobrou. Anteriormente, o atributo físico de Robin havia acabado de entrar no Ouro Supremo, no nível 1. Agora, após adquirir a fruta humano desperta, seu atributo físico avançou para o nível 2, dentro do Ouro Supremo. As Akuma no Mi do tipo Zoan, embora talvez ofereçam um menor aumento direto de poder de combate entre os 3 tipos, proporcionam a maior melhoria física ao despertar. Nascido do mar, Ouro Supremo, ativado. Aqui do armamento aprimorado.
Seu Aqui do armamento, sob a influência da característica nascido do mar, também se fortaleceu. Embora seu poder não tenha dobrado devido às limitações inerentes ao Aqui do armamento, ele se tornou significativamente mais denso e potente. Após adquirir o revestimento Aoshoku, a importância relativa do Aqui do armamento diminuiu um pouco para Hoven, especialmente porque nascido do mar lhe permitia recuperar o Aqui do conquistador durante a batalha. Contudo, uma vez que a forma Nika de Luffy despertasse e Hoven utilizasse seu poder, as coisas mudariam completamente. O corpo emborrachado de Nika apenas se assemelhava à borracha. Seu verdadeiro significado era a capacidade de se adaptar e remodelar tudo. A forma Nika podia fundir perfeitamente o revestimento Aoshoku, o Aqui do armamento e os poderes da Akuma no Mi. Cada soco, cada chute, carregava toda a força de Nika. Esse nível de poder era inerentemente superior aos demais. Adicione o poder da imaginação semelhante ao de um inseto, e a força de combate de Nika Luffy ao despertar se torna absurdamente exagerada. Chamá-la de Akuma no Mi mais forte não seria nenhum exagero. Portanto, aprimorar o Aqui do armamento seria extremamente benéfico para Hoven no futuro. E mesmo agora ele já tinha suas utilidades. Embora nascido do mar pudesse recuperar energia espiritual, e consequentemente, o Aqui do conquistador em batalha. O revestimento de Aqui do conquistador em sua potência máxima consumia imensa energia espiritual. Um Aqui do armamento mais forte poderia fornecer uma reserva, dando tempo para o Aqui do conquistador se recuperar. Quanto a como controlar o tempo, alternando entre Aqui do armamento e revestimento Aoshoku, a Akuma no Mi humano era a ferramenta perfeita para isso. O que diferenciava os humanos das outras criaturas, permitindo-lhes tornarem-se governantes do mundo, era principalmente o poder do intelecto. E o fruto humano aprimorava a inteligência humana. Ao despertar, essa melhoria atingiu um nível ainda mais elevado. Hoven sentiu sua mente clarear, uma luz brilhante de sabedoria resplandecer em seus olhos. Com o intelecto aguçado, seus pensamentos se tornaram mais nítidos, seu cérebro processava informações com mais eficiência, permitindo níveis mais profundos de pensamento estratégico. Sengoku devia seu título em grande parte à sabedoria semelhante à de Buda concedida por sua Akuma no Mi humano, Zoa mítica modelo, Daibutsu. Confiando apenas em intelecto e estratégia, Sengoku era temido por muitos grandes piratas. Hoven, após despertar seu fruto humano, também adquiriu a sabedoria de um humano supremo em combate. Isso se manifestava como a capacidade de analisar e identificar rapidamente as fraquezas de um inimigo. No mundo de One Piece, com seu brutal sistema de poder baseado na sobrevivência do mais forte, os verdadeiros campeões foram forjados através de inúmeras batalhas terríveis de vida ou morte. Seus corpos frequentemente carregavam inúmeras lesões, muitas delas feridas ocultas e latentes. Como Barba Branca, aclamado como o homem mais forte do mundo na velhice, suas lesões ocultas acumuladas se agravaram, forçando-o a depender de tratamento médico constante, uma sombra do que fora em seu auge. Embora, em seu auge, essas lesões ocultas permanecessem dormentes. Mas Hoven, como um humano supremo com intelecto desperto, podia identificar rapidamente os pontos mais vulneráveis de um inimigo, e usando o incomparavelmente violento e destrutivo revestimento Aoshoku para atingir esses pontos fracos ocultos, só se podia imaginar o dano terrível que infligiria. O poder do humano supremo, mesmo para Hoven, que já era uma das maiores potências nesses mares, proporcionou um impulso significativo, e a nuvem de chamas realmente parecia muito legal. Hoven sorriu, olhando para a distinta nuvem de chamas marca registrada de uma Zoan desperta, que se enrolava atrás dele. Essa nuvem de chamas é o sinal de um usuário de Akuma no Mi do tipo Zoan desperta, Hoven explicou, respondendo à pergunta não formulada de Luffy. Despertou? Hoven, seu fruto humano também despertou? Todos olharam boquiabertos. Eles haviam testemunhado o poder assustador de uma Akuma no Mi despertada em Skipieia. Ela simbolizava uma fruta atingindo seu ápice, liberando todo o seu potencial. Antes de conhecerem Hoven, Zoro, Nami e Usopp nunca tinham visto uma Akuma no Mi, considerando as meras lendas. Na Grand Line, embora os usuários de habilidades fossem mais comuns, eles ainda eram raros. E quanto aos usuários de Akuma no Mi despertadas? Se não fosse por Hoven, eles nem saberiam que as Akuma no Mi podiam despertar. Incrível! Então, os usuários de Zoan despertada ganham aquela nuvem de chamas? E a minha forma Nika? Luffy, cujo cérebro geralmente divagava erraticamente, agora parecia recuperar o foco quando o assunto era aparências legais. Claro, Zons míticas ainda são Zons. Ao despertar, elas também ganham uma nuvem de chamas. E a forma Nika tem uma nuvem de chamas brancas especial. Além disso, após o despertar, a forma Nika também pode atingir o gigantismo Hoven Hill. Incrível! Luffy, você também pode virar um gigante. Usopp exclamou, abraçando Luffy com entusiasmo. Ver seus companheiros com essa aparência incrível deixou Usopp genuinamente feliz. Xixixi, parece incrível. Luffy sorriu. Com um clarão de luz, Hoven voltou à sua forma normal, deixando de ser gigante. Graças ao poder da Akuma no Mi humano, mesmo com a gigantificação, suas roupas mudaram de tamanho proporcionalmente sem rasgar, assim como Luffy e Chopper na história original. Após obter a habilidade da fruta humano desperta, os atributos da técnica suprema de Hoven também foram atualizados. Humano Supremo, revestimento Aoshoku, Ouro Supremo. Humano Supremo, luvas do trovão, Ouro Supremo. Humano Supremo, luvas de chamas, Ouro Supremo. Os ataques em forma gigante receberam um enorme aumento de poder. Seja a terceira marcha ou quarta de Luffy antes do despertar, ou única quinta marcha depois do despertar, seus golpes supremos mais fortes sempre envolviam um punho gigantesco. A gigantificação aumentava naturalmente o poder através da pura massa. E Hoven, como um humano supremo, poderia levar o poder da fruta humano ao seu limite absoluto, maximizando sua própria força e resistência da pele. Além
Além disso, um punho gigantesco, devido ao seu volume aumentado, poderia ser imbuído com ainda mais aqui de uma só vez, embora o consumo aumentasse, como o golpe final. A recompensa era imensa. E Luvas do Trovão era a técnica de Robin de concentrar o poder da Goru Goru no Mi em seus punhos, combinado com a Ki. Como a Goru Goru no Mi já estava despertada e seu poder ofensivo inerentemente superava o da Mera Mera no Mi, as Luvas do Trovão estavam um nível acima das Luvas de Chamas em capacidade destrutiva. A fruta humano-humano desperta aprimorou o poder de combate de Robin mais uma vez. Quanto ao poder despertado da fruta humano-humano, Robin olhou para Zoro, Sanji e Luffy. Analisar. Os olhos de Robin brilharam com a energia da fruta humano-humana. Seu cérebro, aprimorado ao máximo, processava informações a uma velocidade incrível. Pu, pu, pu. Os dedos de Robin se moviam como relâmpagos, cutucando Zoro, Luffy e Sanji em pontos específicos de seus corpos. Inteligência artificial. Que dor! Luffy gritou rolando no chão. Zoro e Sanji também desmaiaram, ofegando de dor, com o rosto encharcado de suor frio. Não usei muita força. Esses pontos são onde estão suas lesões ocultas, afirmou Robin calmamente. Luffy, Zoro e Sanji acumularam inúmeras lesões ocultas desde a infância. Luffy, devido ao treinamento de Garp e ao desenvolvimento prematuro da segunda marcha e terceira, teve muitas. Zoro, com seu estilo de treinamento autodestrutivo, mesmo com sua característica de físico demoníaco, inevitavelmente sofreu danos celulares que se tornaram feridas invisíveis. Sanji também teve uma infância trágica, sofrendo muitas lesões enquanto treinava suas técnicas de chute. Robin então olhou para Chopper. Como um usuário da Akuma no Mi semelhante ao seu, você deve estar familiarizado com esse poder, certo, Chopper? Perguntou Robin com um sorriso. Eu também consigo analisar as fraquezas dos inimigos. Mas ferimentos ocultos como esses são mais difíceis de ver, respondeu Chopper, pegando rapidamente suas ferramentas médicas e correndo para o lado do trio. Assim que as lesões latentes se agravavam, Chopper conseguia diagnosticá-las. Em seguida, vamos condicionar seus corpos adequadamente, para que todos vocês atinjam o auge de sua forma. Conto com você, Dr. Chopper, sorriu Robin. Mesmo que você me chame de doutor, isso não vai me fazer feliz, seu desgraçado, exclamou Chopper, e imediatamente começou a fazer sua dança da alegria, chegando até a girar sobre a cabeça. Ele está encantado. Nami, Vivi e Robin riram baixinho, observando Chopper. Chopper, posso infundir o desejo pelo despertar da fruta humana em você. Você só precisa digeri-la, e você também poderá despertar e gradualmente aprender a controlar essa forma gigante. Robin disse, colocando Chopper em seu ombro com um sorriso. Robin, você sabia? Minha forma gigante fica fora de controle. Chopper arregalou os olhos. Ele sabia que comer pílulas de Rumble lhe permitia acessar 7 pontos de transformação para sua Akuma no Mi do tipo Zoan. Mas comer 3 deles em 6 horas o fez perder a consciência e se transformar em um monstro gigante descontrolado. Anteriormente, ao observar a forma gigante de Robin, Chopper percebeu que o motivo de não ter se juntado a Luffy e o Zomp em sua habitual empolgação de trio de aventuras era porque se lembrou de sua própria forma gigante incontrolável. Claro, somos camaradas. Não se preocupe, você vai dominar sua forma gigante em breve, Robin o tranquilizou, bagunçando o pelo de Chopper. Chopper assentiu firmemente com lágrimas nos olhos. Eu também vou ficar mais forte. Chopper saltou do ombro de Robin, com todo o corpo irradiando espírito de luta. Ele também dedicaria sua força a Robin. Após dominar o poder desperto da fruta humana, Robin e sua equipe continuaram explorando Ilha Anel Longo. Eles encontraram Tonji, o velho que vivia em pernas de pau e que perdeu a migração para a ilha, ficando separado de sua tribo. Ajudaram a resgatá-lo e isso levou a um reencontro emocionante com seu cavalo, Shelly, que o esperara por 10 anos. Após explorarem a maior parte da ilha, como Robin já tinha traçado o próximo rumo, graças ao sistema, não precisaram esperar que o log pose se estabelecesse ali. O Going Merry zarpou mais uma vez. Sob o comando de Robin, o Merry chegou a uma ilha desabitada. Assim que o log pose se estabelecer aqui, a próxima ilha é Water 7. Uma cidade construída sobre a água e, mais importante, lar dos melhores construtores navais do mundo, afirmou Robin, olhando para a ilha desabitada com um sorriso. Yosha, construtores navais. Podemos melhorar o Merry. Luffy, Usopp e Chopper comemoraram, juntando-se e realizando sua dança de celebração peculiar. Que ótimo, Merry! Com todo o nosso ouro, podemos com certeza te dar as melhores melhorias usando os melhores materiais. Nami acariciou suavemente a vela principal do Merry, com um doce sorriso no rosto. Quando se tratava de melhorar o Merry, Nami não economizava dinheiro. Os outros também sorriram. O Going Merry também era seu precioso companheiro. Para se prepararem para as viagens futuras, é claro que precisavam dar ao seu camarada as melhorias mais perfeitas. Muito bem. Enquanto o log pose estiver aqui, podemos reabastecer alguns suprimentos. Mais importante ainda, há um cara muito forte nesta ilha, esperando por nós, anunciou Robin, com um intenso brilho de relâmpago reluzindo em seus olhos. Seu Aqui da observação amplificado pela Goru Goru no Mi havia detectado a presença de Aokiji ali há muito tempo. Uma presença muito poderosa. Antes de chegar, Robin já havia escaneado toda a região marítima no alcance máximo, confirmando que assim como na história original, apenas Aokiji estava presente. Após o incidente com Marejois, se houvesse mais ameaças de nível almirante à espreita, Robin teria ajustado sua estratégia de acordo para garantir a segurança de Nami e dos outros. Por agora, os olhos de Robin brilharam com uma luz vermelho escura impressionante quando ele pisou na ilha. Um cara muito forte? Os outros piscaram, olhando para Robin com incredulidade. Para Robin, com a força que tinha naquele momento, chamar alguém de muito forte, quão poderosa era essa pessoa? Mas ao ver Robin pisar com confiança na ilha, os outros o seguiram naturalmente.
Afinal, com Robin por perto, sua capacidade de lidar com qualquer situação sempre fora impecável. Luffy, Zoro e Sanji, em especial, pareciam ansiosos para testar a força desse cara muito forte que Robin mencionou. Ararara, você chegou, não é? Nico Robin, uma voz preguiçosa murmurou. Uma figura alta jazia estendida num amplo campo gramado, um homem vestindo um colete branco sobre uma camisa azul escura, com uma máscara verde nos olhos, que lentamente removeu. O combatente mais forte do governo mundial, um dos 3 almirantes da marinha, usuário da fruta do gelo, Aokiji. No instante em que Robin e os outros pisaram na ilha, o Aki da observação de Aokiji detectou a presença de Robin. Aokiji se lembrava da presença de Robin desde o incidente de Chara, ele não a esqueceria. Ararara, que presença imponente! Bem diferente da descrição do almirante da frota. Soberano do céu Robin, comentou Aokiji, levantando-se lentamente e observando Robin e sua tripulação aparecerem diante dele. Pela primeira vez, seus olhos demonstraram um raro toque de seriedade. As informações que Sengoku lhe deu eram vastamente diferentes desta realidade. Esse homem era incrivelmente forte. Almirante da marinha, Aokiji. No instante em que viu o homem, Robin engasgou, com suor frio escorrendo pela testa. Almirante? Os outros exclamaram em choque. Capítulo 115. Luffy e os outros encararam Aokiji, com os olhos arregalados em descrença. Um almirante do quartel-general da marinha. Graças a Robin, a força e a compreensão do mundo de Luffy e sua tripulação superaram em muito o que eles possuíam nessa fase da história original. Naquela época, o grupo de Luffy não tinha noção do que um almirante da marinha representava, nem do nível de poder que detinha. Mas com Robin como um exemplo vivo, eles agora tinham uma compreensão tangível do conceito de almirante da marinha. Isso significava alguém capaz de lutar em pé de igualdade com Robin, que havia despertado a Goro Goro no Mi e dominado completamente o revestimento ao Shoku, uma das maiores potências absolutas destes mares. Eles nem sequer tinham testemunhado Robin em uma verdadeira batalha de vida ou morte. Mesmo contra Enel, seu inimigo mais forte desde que zarparam, Robin demonstrou um domínio avassalador, derrotando-o com um único ataque de revestimento ao Shoku. E Robin agora era ainda mais forte do que era naquela época. Contudo, mesmo aquele único ataque de Robin naquela época pareceu uma montanha intransponível para eles, um nível de poder com o qual eles não tinham a menor chance de lidar. Robin, olhando para Aokiji, começou a suar frio, com um inegável lampejo de pânico em seus belos olhos. Embora Robin tivesse ajudado a dissipar grande parte de seu trauma psicológico, uma parte dele inevitavelmente permaneceu. O horror de Chara e Aokiji demonstrando seu poder aterrorizante diante de seus olhos, esses eram pesadelos que a assombravam desde os 8 anos de idade. Pesadelos que persistiram até ela conhecer Robin. Agora, encarando Aokiji novamente, o pânico era inevitável. Mas como Robin estava ali, Robin não desabou completamente como poderia ter acontecido na história original. Em vez disso, inconscientemente ela se moveu para trás de Robin, envolvendo-o com os braços. Agarrando-se ao braço de Robin, o coração frenético de Robin começou a se acalmar um pouco. Olhando para Robin, que estava meio passo à sua frente, ela apertou os lábios, sentindo uma significativa sensação de segurança. Nami e Vivi, ao verem a reação de Robin, ficaram tensas. Eles nunca tinham visto Robin tão assustada antes. Ficou claro o quão profunda era a cicatriz psicológica que aquele almirante da marinha havia lhe infligido no passado. Nami apertou seu bastão climático e Vivi assumiu uma postura de combate. Ao longo da viagem, elas passaram a aceitar Robin como uma verdadeira camarada. Ararara. Nico Robin. Quanto tempo? Você se tornou uma verdadeira beleza, Aokiji comentou preguiçosamente, olhando para Robin escondida atrás de Robin, seus próprios olhos se estreitando ligeiramente. Se Aokiji e o incidente Chara eram os pesadelos de Robin, então Robin e o incidente Chara também eram, de certa forma, os pesadelos de Aokiji. Ele havia participado pessoalmente da crueldade absoluta da justiça absoluta durante aquele incidente. Até mesmo civis inocentes foram massacrados para garantir que nenhum historiador escapasse. Ele foi até forçado a atacar seu antigo amigo, Jaguar de Saul, que estava protegendo Robin. A lembrança disso, Aokiji ainda se recusava a pensar nisso. Deixar Nico Robin escapar foi a maneira que Aokiji encontrou de ver o que aconteceria com a garotinha que seu amigo Saul morreu protegendo, a garota que carregava o peso de Chara. Que tipo de impacto ela teria no mundo? Em última análise, foi por causa do incidente com Chara que Aokiji começou a se sentir perdido, questionando a justiça absoluta do governo mundial. Assim, ele buscou caminhos diferentes, possibilidades diferentes, tentando manter seu próprio senso de justiça como fuzileiro naval, e foi também por causa de Chara. Tendo testemunhado muitas tragédias causadas pela justiça absoluta do governo mundial, que mesmo depois de se tornar um almirante, Aokiji adotou sua justiça preguiçosa. Preguiçoso era apenas outra palavra para completamente perdido e confuso. Aokiji não conseguia mais encontrar justiça dentro da marinha atual. Um almirante? Por que um almirante da marinha viria atrás de nós? Não deveria ser alguém assim caçando super-heróis piratas que estão causando caos pelos mares? Usopp e Chopper, a dupla covarde, se agarraram um ao outro, tremendo enquanto encaravam Aokiji. Usopp deixou escapar seus pensamentos de pânico. Ao ouvirem as palavras de Usopp, Nami, Vivi, Luffy, Sanji, Zoro, até mesmo o próprio Aokiji, instintivamente olharam para Robin. Eu esqueci. Robin é um daqueles piratas superpoderosos. A fonte do caos nos mares, somos nós.
gritou Usopp, agarrando a cabeça com lágrimas escorrendo pelo rosto. Antes mesmo de entrarem na Grand Line, eles derrotaram os piratas mais fortes e com as maiores recompensas do Mar do Leste, Don Krieg e Arlong. Eles chegaram até mesmo a entrar em conflito com o Shichibukai Olhos de Gavião Mihawk. Desde que entraram na Grand Line, eles eliminaram diretamente outro Shichibukai, Crocodile. Em Mocktown, Robin fez uma ligação direta para a fortaleza do governo mundial Marejois, causando um alvoroço enorme com seu Haki, ameaçando 5 anciãos, a mais alta autoridade do mundo, aclamado como o maior e mais cruel pirata dos mares da atualidade. Recompensa superior a 1,1 bilhão de belis. O super grande pirata que causava enorme tumulto pelos mares era Robin. Usopp e Chopper olharam para Robin com os olhos marejados. Não era à toa que um almirante da marinha estava atrás deles. Mas mesmo assim, Usopp, tremendo, ergueu seu estilingue, preparando-se para a batalha. Chopper pegou uma pílula Rumble de sua bolsa médica, pronto para comê-la a qualquer momento. Ararara. Parece que você finalmente tem alguma autoconsciência. Você é realmente a fonte de grande parte da atual turbulência marítima, soberano do céu Robin, comentou Aokiji, olhando para o jovem à sua frente com uma expressão incomumente séria. Tão jovem e já havia mergulhado os mares em tamanho caos naquela idade, o próprio Aokiji ainda nem havia aprendido aqui, continuando a suportar o brutal treinamento do Punho do Amor de Garp. Chamar Marejois diretamente, causar uma enorme perturbação com seu Haki do Conquistador, fazer inúmeros dragões celestiais desmaiarem, ameaçar os 5 anciãos, a maior autoridade do mundo. Você foi um pouco longe demais, soberano do céu Robin, declarou Aokiji gravemente com o olhar fixo em Robin. Dragões celestiais? Luffy e os outros pareceram confusos com o termo, mas o rosto de Vivi empalideceu instantaneamente. Como princesa de Alabasta, uma nação afiliada ao governo mundial, e tendo participado do Conselho Mundial, ela certamente estava familiarizada com o termo. Os nobres mundiais, descendentes dos 20 reis que fundaram o governo mundial, os criadores, tratavam todos os outros como gado. Eles eram seres nesses mares que não se devia, de forma alguma, irritar. Naquela época, Robin realmente usou seu Haki do Conquistador contra os dragões celestiais? Assim, os nobres mundiais também fizeram parte da estratégia de Robin para forçar os 5 anciãos a cederem, tudo para limpar aquela pequena calúnia contra o seu nome. Vivi mordeu o lábio, olhando para as costas de Robin, com o coração cheio de arrependimento pela infelicidade anterior que levou Robin a fazer tal coisa, mas ainda mais transbordando de profundo amor e gratidão. Dragões celestiais? Você quer dizer aqueles porcos? Isso foi só um aviso. As palavras de Robin fizeram a expressão de Aokiji mudar. Usar Haki do Conquistador para fazer vários dragões celestiais desmaiarem foi apenas um aviso? Então, da próxima vez, será que esse homem estava planejando um massacre em grande escala de dragões celestiais? E ainda por cima chamando-os de porcos. O soberano do céu Robin, que conhecia até mesmo os 5 anciãos e os cavaleiros de Deus, não poderia ignorar o que os dragões celestiais representavam. Mesmo assim, ele agiu dessa maneira. Que homem completamente sem lei. Mas, eu só vim dar uma volta hoje. Não pretendo brigar com você, disse Aokiji de repente, deitando-se preguiçosamente na grama. Essa afirmação parece um pouco falsa, Aokiji, respondeu Robin, olhando para ele com um sorriso. É mesmo? Eu acho que essas palavras são bastante apropriadas para a nossa conversa atual. Aokiji deu uma risadinha. Ruído. Sons vinham da selva próxima, e um grupo de civis emergiu lentamente. Ah, você é um fuzileiro naval, exclamou o líder dos civis, aliviado ao ver Aokiji. Em seguida, olhou com medo para Robin e sua equipe. Esses civis eram sobreviventes de um desastre com um navio de cruzeiro ocorrido um mês antes. Quando viram Aokiji atravessando o mar de bicicleta pela primeira vez, pensaram que estavam alucinando. Então, ao verem a bandeira de caveira no Going Merry, não ousaram se revelar. Somente depois de ouvirem a conversa de Robin e Aokiji, perceberam que aquele homem era um almirante da marinha e o outro jovem era um infame e superpoderoso pirata, o soberano do céu Robin. Embora aterrorizados com o almirante da marinha presente, e sabendo que certamente morreriam naquela ilha desabitada se não buscassem ajuda, eles reuniram coragem e saíram. Ao que parece, seus esforços de esclarecimento não estão progredindo muito bem. Parece que terei que dar um pequeno empurrãozinho na eficiência do governo mundial. Robin comentou, notando os olhares temerosos dos civis, que ocasionalmente também se voltavam para Vivi. Em seguida, olhou para Aokiji, com uma luz carmesim escura brilhando em seus olhos. Mas antes disso, Chopper, por favor, verifique o estado físico deles, instruiu Robin. Aokiji não entrou em confronto imediato com eles porque seu Haki da observação detectou esses civis. Ele havia analisado minuciosamente as informações de Robin antes de vir para cá. Usuário da fruta da fumaça, fruta da bomba, fruta do quilo e fruta da chama. Possivelmente outras habilidades desconhecidas. Mas a fruta da chama por si só já era suficiente para deixar Aokiji cauteloso. Uma batalha entre usuários de logia, especialmente contra uma logia de alto nível como a fruta da chama, inevitavelmente causaria danos colaterais, afetando esses civis. Ele precisava levá-los para um lugar seguro antes de poder lutar livremente. Quanto ao motivo de ele não os ter evacuado antes da chegada de Robin, Aokiji tinha acabado de chegar, e ele não possuía Goro Goro no Mi para ampliar o alcance do seu Haki da observação. Em um ambiente insular desabitado, Aokiji não era onisciente. Naturalmente, ele não saberia da presença de civis sem vasculhar ativamente toda a ilha com Haki. Ele só os detectava quando se aproximavam. Sob os cuidados médicos de Chopper, os civis foram se acalmando gradualmente. O infame soberano do céu, Robin, não era nada como diziam os rumores, ele parecia um jovem muito pacífico. Quando Aokiji ofereceu a eles uma maneira de sair da ilha. Ei, pessoal,
Não confiem nesse cara. Ele é um fuzileiro naval. Luffy gritou ansiosamente, apontando para Aokiji e alertando os civis. Há algum problema nisso? Os civis pareceram completamente confusos com o desabafo de Luffy. O rosto de Luffy congelou. Depois de um instante, a ficha caiu e ele bateu na testa. Ah, é mesmo. Aos olhos das pessoas normais, os fuzileiros navais são aliados e nós somos os vilões. Tudo bem. Que bom. A demonstração cômica de Luffy lhe rendeu uma pancada na cabeça com o bastão climático de Nami. Em seguida, Robin e sua equipe prepararam comida para os civis que passavam fome há muito tempo e lhes forneceram suprimentos. Bem, então, Aokiji caminhou até a beira-mar e colocou a mão na água. A força de um almirante da marinha. Zoro, Sanji e os outros encararam Aokiji atentamente, extremamente curiosos sobre seu poder. Roar. Nesse instante, um gigantesco rei dos mares saltou do oceano, avançando em direção a Aokiji. Usopp, com sua visão de mundo expandida, não gritou para Aokiji tomar cuidado. Em vez disso, engoliu em seco, observando atentamente para ver como Aokiji lidaria com essa fera imprudente. A Era do Gelo. Voxas. Estalo. Estalo. Num instante, uma energia terrivelmente fria irrompeu do corpo de Aokiji. O rei do mar, o oceano, tudo até onde a vista alcançava, foi completamente congelado por esta geada horrível. Fruta do diabo, do tipo Logia. Zoro encarou a cena, com suor frio escorrendo pela testa. Sanji também assistia horrorizado. Mais um usuário de Akuma no Mi do tipo Logia de alto nível. O usuário da Logia Fruta do Gelo, o almirante da marinha Aokiji, murmurou Robin com suor frio na testa. Ao ver aquela cena familiar, o horror de Chara pareceu passar diante de seus olhos novamente, uma sombra pairando sobre seu coração. Mas no instante seguinte, Robin sentiu um calor envolver sua mão, dissipando o frio do gelo de Aokiji. Olhando para cima, viu Robin sorrindo para ela. Robin apertou os lábios e em seguida segurou a mão de Robin com força. Tão aconchegante, tão seguro. Robin fechou os olhos. Aquela sombra sobre seu coração foi mais uma vez afastada. Isso deve durar cerca de uma semana. Sigam nessa direção por 4 dias e vocês chegarão a uma ilha habitada, instruiu Aokiji aos civis. Robin e sua equipe então forneceram aos civis suprimentos para sua jornada. Muito obrigado. O Sr. Robin é uma pessoa tão boa. Esses rumores são totalmente infundados, exclamou o líder dos civis, agradecido, olhando para Robin e sua tripulação com um sorriso caloroso. Ao ouvir isso, Vivi sorriu feliz. Em meio aos sinceros agradecimentos dos civis, eles partiram em sua jornada. Você é realmente igualzinho ao seu avô, Monk D. Luffy, comentou Aokiji, olhando para Luffy depois que os civis foram embora. Um pirata, mas ainda assim tão disposto a ajudar civis. E então o soberano do céu Robin. Aokiji olhou para Robin com uma expressão confusa nos olhos. A maneira como aquele homem ajudara os civis agora há pouco não era fingimento. Seu calor humano, o aqui da observação de Aokiji o sentia claramente. Como almirante da marinha, Aokiji naturalmente sabia a verdade por trás do incidente de Alabasta. E a jornada de Robin até agora. Derrotar Morgan devido à sua tirania em Cidade das Conchas. Eliminar Arlong e matar o capitão Nezumi porque eles conspiraram para oprimir violentamente a vila Kokoyazi e os mares circundantes. E o incidente de Alabasta. O soberano do céu Robin e a princesa Vivi trabalhando juntos para esmagar a conspiração de Crocodile para derrubar Alabasta e incitar uma guerra terrível. Libertando Cidade das Conchas, libertando a vila de Kokoyazi e seus mares, libertando Alabasta. Esses foram os feitos do homem agora considerado pelo governo mundial e pela marinha como o pirata mais cruel do mundo, com uma recompensa de 1.135 milhões de belis. Aos olhos de Aokiji, essas ações foram verdadeiramente heroicas. No entanto, o resultado foi exatamente como no incidente com Chara. Soberano do céu Robin passou a ser considerado um enorme obstáculo à justiça, alguém que precisava ser eliminado. Nesse momento, os olhos de Aokiji estavam cheios de profunda confusão. Vovô? Ao ouvir as palavras de Aokiji, Luffy estremeceu violentamente. Garp era definitivamente o trauma de infância de Luffy. Herói da marinha Garp? Graças a Robin, agora todos sabiam quem era o avô de Luffy. De volta ao Baratie, só de mencionar o herói Garp, Luffy já ficava apavorado. Ficou claro que Garp havia deixado uma profunda cicatriz psicológica. Aokiji, seu tolo confuso. Você é muito fraco, afirmou Robin, expandindo seu aqui da observação. Olhando para Aokiji, Robin esboçou um sorriso poderoso. Seu aqui já havia captado o estado emocional atual de Aokiji. Não é de admirar que Garp tivesse essa opinião sobre Aokiji durante a batalha deles em Ashinozu. A aura de Aokiji era de muita hesitação, de muita falta de vontade. Ao ouvirem as palavras de Robin, todos os outros olharam para Aokiji. Com a força atual do aqui da observação que possuíam, Luffy, Zoro e Sanji não conseguiam sentir a aura de Aokiji. Por isso, acharam difícil acreditar na declaração de Robin. Um almirante da marinha, confuso? Robin, em particular, parecia incrédulo. A expressão de Aokiji mudou instantaneamente. Verificar características. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 116. Características de Aokiji. Fruta do gelo, ouro supremo, aqui do armamento, ouro supremo, aqui da observação, ouro profundo, luva de gelo, ouro supremo. Luva de gelo, ouro supremo, uma fusão perfeita do poder da fruta do gelo, aqui do armamento e as técnicas do punho de ferro herdadas de Garp, uma combinação devastadoramente poderosa. A fruta do gelo, sem dúvida uma das Akuma no Mi do tipologia de nível 1, já havia sido dominada com maestria por Aokiji. Seu físico incrivelmente poderoso permitia que ele liberasse continuamente e indiscriminadamente uma aura congelante aterrorizante. Poderia até ser considerada a Akuma no Mi definitiva para controle de multidões.
Um brilho de intelecto resplandeceu nos olhos de Hoven enquanto seu poder da Akuma no Mi humano desperto analisava as habilidades de Aokiji. O verdadeiro poder da fruta do gelo não era apenas a transformação em gelo, mas a aura congelante aterradora capaz de congelar oceanos inteiros instantaneamente. No mundo de One Piece, mesmo em terra firme, a umidade atmosférica era muito alta. A aura da fruta do gelo utilizava essa umidade como meio, permeando todos os cantos do campo de batalha. Para combater a fruta do gelo, era necessário revestir constantemente todo o corpo com Aki, impedindo até mesmo a menor infiltração da aura congelante pelos poros. Caso contrário, a aura usaria a própria umidade do corpo como meio, congelando tudo de dentro para fora, músculos, órgãos, ossos, sangue, tornando-os completamente sólidos. Na história original, quando Aokiji congelou Robin, Luffy e os outros, ele estava se contendo bastante, congelando apenas a superfície deles, não o interior. Foi por isso que eles puderam ser descongelados com tratamento médico. Essa habilidade problemática era exatamente o motivo pelo qual a fruta do gelo era considerada a Akuma no Mi definitiva para controle de multidões. O Aki da observação de Aokiji ainda não havia atingido seu ápice, ele não conseguia ver o futuro. Nesses mares, aqueles capazes de ver o futuro com Aki da observação eram ainda mais raros do que os usuários conhecidos do revestimento de Aki do Conquistador, e a técnica que tanto inspirou Hoven levando à criação de suas próprias luvas do trovão e luvas de chamas, e cujo golpe mais forte, luva de gelo, era uma fusão de 3 poderes. Embora a fruta gelo-gelo fosse excelente no controle de multidões, seu poder destrutivo bruto era notavelmente menor do que o de frutas como Magma ou Goro no Mi. As técnicas do punho de ferro herdadas de Garp, combinadas com sua Akuma no Mi do tipo gelo-gelo e Aki do armamento perfeitamente integrado, elevaram o nível de combate de Aokiji, permitindo-lhe lutar por 10 dias e noites contra Kainu, cuja Akuma no Mi do tipo Magma, de certa forma, contrariava sua Akuma no Mi do tipo gelo-gelo e possuía um maior poder ofensivo, antes de finalmente ser derrotado. Essa técnica era a base da confiança de Aokiji em enfrentar os imperadores de frente, não podia ser subestimada. Para lutar contra Aokiji, o Aki deve cobrir constantemente todo o corpo. Como o revestimento ao Shoku é extremamente desgastante, o Aki do armamento denso pode ser usado como defesa. Meu Aki da observação é mais forte que o de Aokiji, então posso avaliar com precisão a intensidade de sua aura congelante e alternar entre o Aki do armamento e o revestimento ao Shoku para defesa conforme necessário. A luva de gelo, combinando as técnicas de Garp, a fruta do gelo e o Aki do armamento, é de fato poderosa. Mas em termos de poder ofensivo bruto, minhas luvas do trovão, combinando a Goro no Mi e o revestimento ao Shoku, devem ser superiores. E então, a fraqueza de Aokiji. O intelecto aprimorado de Hoven examinou todo o ser de Aokiji. Como era de se esperar de uma das maiores potências marítimas, em estado estático, as poucas fragilidades detectadas por Hoven foram insignificantes. Encontrar pontos fracos significativos em lutadores de elite como esses era incrivelmente difícil. Mas, uma vez envolvido em uma batalha decisiva de vida ou morte, as principais vulnerabilidades gradualmente se revelariam. Os detalhes da iminente batalha contra Aokiji começaram a se formar claramente na mente de Hoven, confuso, sem força de vontade. As palavras de Hoven atingiram o coração de Aokiji em cheio. Um brilho gélido reluziu em seus olhos. Ele estava confuso, especialmente depois de saber das ações de Hoven e sua tripulação e das circunstâncias que enfrentaram. O impacto do incidente de Chara explodiu novamente em sua mente. Mas ele não ia aceitar ser mão de um pirata. Você é muito jovem, soberano do céu Hoven. Acabou de zarpar. O que você viu? Aokiji declarou gravemente. Como almirante da marinha, Aokiji naturalmente sabia dos eventos em Mariejois. Esse homem havia liberado o Aki do Conquistador de forma desenfreada, chegando até a dar sermões sobre justiça ao sistema Shichibukai e ao quartel-general da marinha. Embora o sistema tivesse falhas significativas, pelo menos mantinha o equilíbrio dos mares. Nem mesmo Aokiji podia afirmar com certeza se o sistema era realmente justo ou não. Mas certamente não era para um pirata novato descartar tudo com arrogância. Esse homem estava neutralizando os fuzileiros navais, os Shichibukais, tudo. Os fuzileiros navais eram os verdadeiros guardiões destes mares. A cada palavra que Aokiji pronunciava, uma aura terrivelmente fria emanava de sua respiração. O gelo gélido fez todos os presentes estremecerem. Então, afinal, vamos mesmo lutar. Zoro e Sanji se prepararam imediatamente para a batalha. A expressão de Luffy também ficou séria. Mas o primeiro a se mexer. Voxas! Uma lâmina feita inteiramente de areia irrompeu do chão, atravessando o torso de Aokiji. Espada do deserto. Vivi gritou com uma das mãos pressionada contra o chão, encarando Aokiji furiosamente. Princesa do deserto Vivi. Entendo. Então você adquiriu a habilidade da fruta da areia do Crocodile agora? Soberano do céu Hoven, sua habilidade de caçar frutas do diabo. Também pode conceder essas frutas a outros, comentou Aokiji, aparentemente imperturbável. Embora seu corpo estivesse perfurado, ele já havia se elementalizado. O ataque não surtiu efeito. Mas ao olhar para Vivi, o coração de Aokiji afundou um pouco. A fruta da areia, embora talvez não fosse tão poderosa quanto a fruta do gelo, ainda assim era uma habilidade extremamente poderosa. Só com ela, Crocodile se tornou um Shichibukai. Uma habilidade de nível catastrófico capaz de conjurar tempestades de areia. Capaz de roubar os poderes das Akuma no Mi de outros e depois dá-los a outros. Isso significa que se o soberano do céu Hoven quiser, ele pode criar um exército incrivelmente aterrorizante de usuários de Akuma no Mi, um presságio muito perigoso.
Robin é Justiça, Vila Cocoyazi, Alabasta. Robin não só salvou esses lugares, como fez minimizando o derramamento de sangue e o sacrifício. E o que vocês, fuzileiros navais, fizeram? Nos acusaram falsamente? Negaram tudo o que aconteceu em Alabasta? Vivi retrucou com os olhos fascando de raiva. Robin a salvou Alabasta. Ele havia orquestrado os eventos para acabar com a rebelião, evitando inúmeras mortes. Aos olhos dela, Robin era grandioso e perfeito. Ela não permitiria que ninguém negasse nada a Robin, nem mesmo a um almirante da marinha. Aokiji, diante das acusações furiosas de Vivi, ficou sem saber como responder por um instante. Diante de Vivi, uma das maiores vítimas do incidente de Alabasta, como ele poderia justificar as ações da marinha? Argumentar que a marinha priorizou o bem maior da maioria? Mas Alabasta era uma grande nação com dezenas de milhões de habitantes, um reino afiliado ao governo mundial. Tais argumentos eram mera sofisma. Muito bem, Vivi. E daí se ele é um almirante da marinha? Veja só, Luffy gritou, colocando uma das mãos no chão e flexionando as pernas como molas. Todo o fluido em seu corpo, comprimido por sua constituição emborrachada, começou a ferver, seu corpo inteiro ficando vermelho, soltando vapor como uma locomotiva. Segunda marcha. Luffy ergueu o olhar, com os olhos fixos em Aokiji. Ele não permitia que ninguém falasse mal de seus camaradas. Mesmo que essa pessoa fosse um almirante da marinha que conhecia o avô dele. Voxax. Acompanhado por um som penetrante de ar sendo deslocado, Luffy desapareceu, reaparecendo instantaneamente acima de Aokiji. Soru? Foi o soberano do céu Robin que te ensinou isso? Os olhos de Aokiji se estreitaram ligeiramente. Ele já sabia, pelo relatório de Somer sobre a batalha de Robin em Logeton, que Robin era capaz de usar Soru, Gomu Gomuno, pistola jato. Luffy não perdeu tempo com palavras. Seu punho direito ficou completamente preto, aqui do armamento, endurecimento. Impulsionado pelo vapor, o punho de Luffy disparou em direção a Aokiji, um borrão de movimento, aqui do armamento. O próprio punho direito de Aokiji, revestido com aqui do armamento, interceptou o ataque de Luffy. Embora Aokiji tenha bloqueado o golpe com facilidade, seus olhos se arregalaram em descrença. Que aqui poderoso! O aqui do soberano do céu Robin era incrivelmente poderoso. Ele já era considerado um dos prodígios de aqui mais temidos da história. Mas o neto do vice-almirante Garp também possuía um aqui tão forte. Esse nível de aqui já rivalizava com o de alguns dos vice-almirantes do quartel-general. Níveis atuais de habilidades do Luffy. Segunda marcha, ouro claro. Terceira marcha, ouro claro. Aqui do armamento, ouro claro. Aqui da observação, roxo máximo. Após receber o desejo de libertação infundido por Robin, a força de Luffy aumentou drasticamente. Ele agora havia atingido o limiar da característica de combate ouro claro, comparável ao de alguns vice-almirantes de quartel-general da marinha. Droga! Gomu Gomuno! Metralhadora a jato. Vendo seu ataque ser facilmente bloqueado, Luffy rosnou, liberando sua técnica segunda marcha mais poderosa. Seus punhos se tornaram um borrão, desferindo uma tempestade de golpes em direção a Aokiji. Infelizmente, contra um superpoderoso como Aokiji, nem mesmo Luffy com sua Akuma no Mi e aqui agora no nível ouro claro, conseguiu causar qualquer dano real. Ei, almirante da marinha, foi o Robin que me mostrou o caminho. Se você quer a cabeça dele, primeiro terá que me matar. Aura de Azura. Técnica secreta do estilo das 3 espadas. Sanzen Sekai, 3.000 mundos. Os olhos de Zoro brilharam com uma luz púrpura sinistra. Empoderado por sua aura azura, que canalizava uma pequena fração de seu Aki do Conquistador, suas 3 famosas espadas atacaram Aokiji com ferocidade. Perna diabólica. Primeiro-ministro AX. Sanji girou rapidamente, sua perna direita incendiando-se em chamas escaldantes, ainda mais revestida por Aki do armamento. Com um salto alto, sua perna flamejante disparou em direção ao pescoço de Aokiji. E daí se ele não for páreo para um almirante da marinha? Havia coisas que eles defenderiam, pelas quais lutariam, mesmo que isso significasse morrer. Negar Robin, mesmo que fosse um almirante da marinha, eles lutariam com todas as suas forças, arrancariam um pedaço dele. Perna negra. Caçador de piratas. Este aqui. Diante do ataque triplo, Aokiji bloqueou todos os golpes, mas o choque em seus olhos aumentou. Não apenas o chapéu de palha, mas até mesmo Perna Negra e o caçador de piratas podiam usar Aki. E um Aki incrivelmente poderoso, diga-se de passagem. Principalmente caçador de piratas Roronoa Zoro. Seu Aki continha uma outra assinatura de energia incrivelmente violenta e tirânica. Revestimento ao Shoku? Aokiji olhou incrédulo. Mas então ele pensou, não, o poder do verdadeiro revestimento ao Shoku vai muito além disso. Isso deve ser apenas um vestígio de sua aura. Mesmo assim, um ataque cortante que carregasse apenas um vestígio dessa aura poderia ameaçar alguns vice-almirantes do QG. Nem mesmo Perna Negra contra almirantes do quartel-general mediano seriam páreo para ele. Que diabos está acontecendo com essa tripulação pirata? Na idade deles, o próprio Aokiji ainda nem tinha aprendido aqui, continuando a passar pelo treinamento básico de punho de ferro de Garp. Gênios são tão comuns hoje em dia? Algo estava muito errado. Tripulações piratas normais, mesmo supernovas, neste estágio da Grand Line, normalmente não teriam acesso a Aki, muito menos a um Aki com essa intensidade. Aokiji instintivamente olhou para Robin, que estava por perto. Será que isso também foi obra do soberano do céu Robin? Aokiji sentiu uma onda de descrença. Robin, observando as ações de Luffy, Zoro e Sanji, não interveio com uma expressão comovida no rosto. Esses 3 são verdadeiros camaradas confiáveis. Embora não tivessem ferido Aokiji, demonstraram claramente sua determinação e lealdade a ele. O Aki da observação de Robin se espalhou, fixando-se firmemente em Luffy, Zoro, Sanji e Aokiji, pronto para intervir instantaneamente se necessário. Luffy, Zoro, Sanji, segurem ele. Nami, que estava observando o clima, gritou de repente.
Entendido. O trio imediatamente mudou de tática, concentrando-se em atrapalhar os movimentos de Aokiji. Aokiji pressentiu que algo estava errado. Ele vinha se contendo, querendo avaliar a força total do trio, a energia consumida até então era insignificante para ele. Mas agora, uma enorme e furiosa nuvem de tempestade formou-se repentinamente bem acima de Aokiji. Isto é, a expressão de Aokiji mudou. Este poder, tempo de trovão. Nami gritou, golpeando o chão com seu bastão climático. Estalo. Um raio aterrador, muito maior e mais intenso do que qualquer raio natural, atingiu Aokiji em cheio. Luffy, Zoro e Sanji saíram rapidamente do caminho. No momento, o maior poder ofensivo da tripulação, abaixo apenas do próprio Robin, não pertencia a Zoro, que podia canalizar uma porção do Haki do Conquistador através de sua aura azura, nem a Luffy, cuja força havia aumentado drasticamente após receber o desejo de libertação. Pertencia a Nami, que havia integrado o poder do relâmpago da Goro Goro no Mi Desperta em seu bastão climático. Acompanhado por um estrondo ensurdecedor, Aokiji foi completamente engolfado pela tempestade de raios. Conseguimos! Exclamou Nami com os olhos brilhando de entusiasmo. Ararara! Que ataque terrível, bela dama! Disse Aokiji com voz arrastada. Foge! Com uma onda de aura congelante que dissipou a poeira e a fumaça do raio, Aokiji reapareceu. Metade do seu corpo estava agora envolta em uma espessa camada de gelo, e sua respiração exalava um frio extremo. Aokiji agora olhava para Nami com uma expressão nitidamente diferente. Um ataque como esse, mesmo um vice-almirante comum do quartel-general dos fuzileiros navais talvez não tivesse conseguido resistir. Vocês são perigosos demais. Chegando a este ponto da jornada, todos vocês já possuem um poder formidável. Se for esse o caso, então serão todos enterrados aqui, declarou Aokiji, com um brilho terrivelmente frio nos olhos. No instante seguinte, foge! Uma onda avassaladora e aterrorizante de aura congelante emanou do corpo de Aokiji. Ela se espalhou a uma velocidade incrível, congelando o chão instantaneamente, e então avançou em direção a Luffy e os outros. Voxash! Uma figura surgiu instantaneamente diante da parede de gelo que avançava. Então você vem? Soberano do céu Robin, declarou Aokiji, seu Haki da observação se expandindo, rastreando os movimentos de Robin. A fruta chama-chama, é isso? Uma habilidade bastante problemática contra a minha fruta gelo-gelo. Aokiji relembrou as informações de Robin. O soberano do céu Robin, por algum meio desconhecido, também poderia usar a habilidade da fruta da chama do Ace Punho de Fogo. O fogo de um humano de chamas prejudicaria significativamente sua aura congelante. Mas mesmo assim, Aokiji manteve-se absolutamente confiante. A fruta chama-chama, na melhor das hipóteses, estava no mesmo nível da fruta gelo-gelo dele. Quanto a Moku Moku no Mi e outras, inúteis em uma batalha desse calibre. Mas no instante seguinte, estalo, acompanhado por um estrondo de trovão ensurdecedor e aterrador. Os incontáveis fragmentos de gelo que avançavam foram instantaneamente e violentamente aniquilados por inúmeros raios estrondosos, vaporizados em névoa na atmosfera. Robin havia se transformado em puro relâmpago. Até mesmo o Haki da observação de Aokiji, que estava se espalhando, foi completamente destruído pelo estrondo ensurdecedor do trovão. Os olhos de Aokiji se arregalaram em absoluto horror. Nani, esta habilidade é... Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.